Olha, acontece neste momento o velório do jornalista André Barros. Assunto para a nossa colega Jéssica Cruz. Jéssica, bom dia para você. Bom dia, Fábio. Bom dia para quem nos acompanha. Nós estamos aqui no Povoado Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro, às margens da BR-101. É onde o corpo do jornalista e publicitário André Barros está sendo velado desde as 5 da manhã desta quarta-feira. O corpo ele vai permanecer aqui até as 4 da tarde, quando acontece o sepultamento aqui mesmo, no velatório. Daqui a pouquinho eu trago informações, algumas pessoas já estão por aqui, começam a chegar, outras vieram mais cedo para a despedida do jornalista. Ok, Jéssica, obrigado. Daqui a pouquinho você volta trazendo mais informações. Jéssica, inclusive, que dividiu a bancada da Rádio Nova Brasil, e aqui a gente interagia sempre com Jéssica, com André. Às vezes eu brincava: André, você tá com cabelo bonito hoje, o cabelo tá mais preto. E daqui a pouco Jéssica vai voltar ao vivo do local onde está sendo velado o corpo do nosso colega jornalista André Barros. Olha, ainda sobre este assunto, o Sistema Atalaia de Comunicação e a imprensa sergipana estão de luto. Faleceu ontem, depois de uma dura batalha contra um câncer linfático, o jornalista André Barros. Já está no ar o programa A8 na TV. É um prazer encontrar com você novamente para batermos aquele papo. O consagrado jornalista André Barros tinha 61 anos. Estava internado no hospital em Salvador. Além de jornalista, André Barros também era radialista e publicitário, com uma carreira brilhante. Ele foi secretário da comunicação no governo Albano Franco. Também ocupou diversos cargos importantes na área da comunicação em Sergipe. Atuou ainda em Brasília, na Confederação Nacional da Indústria, e foi repórter da extinta Rede Manchete. Na TV Atalaia, André Barros apresentou 3 programas: A8 na TV, Boas Notícias e Balanço Geral. Nas rádios do Sistema Atalaia de Comunicação, André Barros foi apresentador da Nova Brasil e atualmente apresentava o Metropolitana News, da Rádio Metropolitana. Ele deixa viúva a também jornalista Cristine Barros e 5 filhos. Olha, várias autoridades se manifestaram através das redes sociais. O governador Fábio Mitidieri destacou o talento de André Barros e sua paixão por informar, que fizeram parte da história de Sergipe desde os anos 80. O vice-governador Zezinho Sobral destacou que André Barros é uma referência na comunicação sergipana. Em suas redes sociais, a prefeita de Aracaju, Emília Correia, disse que ele é um dos nomes mais respeitados da comunicação do estado e que marcou época e fez história. A Assembleia Legislativa também divulgou nota de pesar pela morte de André Barros. O senador Alessandro Vieira afirmou que o jornalista deixa um legado de profissionalismo, ética e compromisso com a informação. O senador Laércio Oliveira também prestou condolências à família de André Barros. A deputada federal Yandra Moura disse que André Barros era um dos nomes mais respeitados do jornalismo e uma referência na área. O Sindicato dos Jornalistas de Sergipe também lamentou a morte do comunicador. O Sindicato dos Radialistas disse que André Barros será lembrado pelo talento e humanidade em suas interações. 11h38 e ainda nesta edição vamos falar mais sobre o velório e sepultamento que acontecem hoje em Nossa Senhora do Socorro do nosso colega jornalista André Barros. 11h38 e neste momento está sendo realizado o velório do corpo do jornalista e amigo André Barros, no velatório que fica ali na região do Sobrado, entre as BR-101 e 235. E quem está ao vivo é a repórter Jéssica Cruz, que acompanha de perto esse momento de dor da família e dos amigos. Então vamos voltar para lá. Abre aqui o telão para a nossa colega Jéssica Cruz, que está ao vivo no local onde está sendo velado o corpo do jornalista André Barros. E eu lembrei aqui, viu, Jéssica, quando você devolveu para mim, que muitas vezes nós interagíamos, né? Porque você dividiu a bancada da Nova Brasil, do programa Nova Manhã, com André Barros. E quantas vezes nessa tela estavam Jéssica e André, eu até brincava: André, você está com o cabelo mais bonito hoje, o cabelo está mais preto.
Enfim, são lembranças boas que vão ficar do nosso colega, sempre bem-humorado, André Barros. É com você, Jéssica. Sim, Fábio, eu tive o prazer, a honra de estar com ele no ano passado, dividindo o jornalismo da Nova Brasil. Aliás, o André, que foi precursor na Nova Brasil com o jornalismo, quando a Nova Brasil veio para nós, ele estava lá colocando o programa dele nos ouvidos de todo mundo, nas rádios de todo mundo, no radinho, de todo mundo, e isso foi muito importante, aprendi muito. Recebi de braços abertos todas as experiências que ele tinha para compartilhar. Infelizmente ele precisou à época se afastar porque já estava em um tratamento médico, precisava se dedicar mais a cuidar de si e precisou optar mais por alguns horários. Ele ficou à noite, por exemplo, com a Priscila Andrade. Vou conversar até com ela aqui, porque a Priscila, ela estava ao lado do André há mais de 10 anos, numa parceria que deu muito certo, né, Priscila? É isso mesmo, Jéssica. Obrigada a todos da TV Atalaia que estão conosco, nesse momento, agradecendo, aproveitando o espaço de vocês para agradecer a solidariedade das pessoas, do público, do nosso público que nos acompanha há 10 anos, e é exatamente isso. Hoje é um dia muito triste de luto para a imprensa sergipana, para a comunicação sergipana, mas é também um dia de muita gratidão, sabe, Jéssica, Fábio, todos que nos acompanham. André era um generoso, André sempre abriu portas para os colegas, para os estagiários, para os jovens, para os recém-formados, e foi assim que aconteceu lá atrás, quando ele me convidou para dividir a bancada com ele. Que responsabilidade, porque André sempre foi um ícone no jornalismo. Eu sempre dizia que ele sempre foi uma grife, porque onde ele chegava ele fazia diferença, seja nas notícias exclusivas, seja nos patrocínios comerciais. André era realmente um visionário. E dividir a bancada com ele foi mais uma prova de que ele estava sempre à frente do tempo. Colocar uma mulher jovem, para dividir um jornalismo que é predominantemente masculino, que é o jornalismo matinal, o radiojornalismo, culturalmente aqui no estado de Sergipe, capitaneado por homens, e tinha essa voz feminina que estava lá sendo respeitada por ele. Ele sempre respeitava meus comentários, meus posicionamentos, e a partir daí surgiu uma grande amizade. André passou a ser não só meu colega de trabalho, meu chefe, como eu brincava, mas meu amigo, meu irmão mais velho. Ele não tem irmã, mulher, ele dizia que eu era irmã dele, e a gente dividiu tanto as alegrias, os momentos de amor, como esses momentos de dor na reta final. Obrigada pelo carinho de todos. A TV Atalaia teve, na verdade, o sistema Atalaia de comunicação teve um papel fundamental na carreira do André, porque os últimos acontecimentos, as últimas passagens jornalísticas foram pelo sistema Atalaia. A gente estreou o jornalismo da Nova Brasil, como você bem falou, mas André também esteve na CBN, esteve na Transamérica, esteve na Metropolitana e esteve na TV, apresentando vários programas. Então, o sistema faz parte da vida do André. Priscila, você acompanhou muito essa reta final, um tratamento muito árduo. Ele precisou ir para Salvador para se cuidar, esteve em isolamento porque fez um transplante. Ele estava muito confiante, Sim, André nunca esmoreceu, Jéssica. André nunca se entregou. André estava alegre todos os dias. André sempre dizia a gente: se tiver 1% de chance de cura, eu vou lutar por esses 1%, sabe? Ele nunca se entregou. Todos os dias que a gente se falava por telefone, seja áudio, vídeo, ele: amiga, falta pouco, estou na reta final, já estou em casa, porque foi uma fase realmente difícil de isolamento, por conta do transplante de medula óssea, a questão da imunidade. Então ele teve que ficar isolado no hospital. Apenas a esposa dele, que eu deixo aqui a minha total solidariedade, minha amiga jornalista Cristine Brito, foi uma guerreira, foi um anjo na vida do André, porque eles ficaram morando praticamente no hospital desde fevereiro, e o André já estava realmente na reta final desse transplante. Graças a Deus o transplante havia corrido bem. André não teve rejeição da medula, mas infelizmente nesses 3 últimos dias, no final de semana,
Ele agravou por conta de um vírus mais raro e com a imunidade comprometida. André teve uma infecção generalizada e não sobreviveu. Dias antes ele estava até caminhando, estava falando, conversando com as pessoas? André estava muito lúcido. Quem acompanha nas redes via que André ainda estava escrevendo textos, gravando áudios, participações nos programas, estava sempre nas redes sociais e chegou a hora, né? Foi um fim muito rápido, sabe, Jéssica? Porque a gente passou tantas barreiras, tantas etapas, tantas vitórias e nesse finalzinho a gente não tinha mais o que fazer. Os médicos informaram que realmente já eram as últimas horas do André quando a gente recebeu essa notícia ontem de manhã. Priscila, muito obrigada. Estou aqui com um outro amigo do André, o Neilton, porque os amigos contaram demais nessa trajetória dele, também nessa reta final, porque eu lembro, viu, Fábio, que os amigos não abandonaram jamais o André Barros. Ele trabalhou até os últimos minutos de vida. Ele, na Nova Brasil, eu via, ele precisava ficar internado e de lá mesmo ele trabalhava, os amigos sempre apoiando, ouvindo, incentivando. Para ele contava muito e fez diferença, sim, essas amizades, né? Muito demais. André é uma escola, né? André é uma escola. André, ele tem duas paixões na vida. Né? André, primeiro, ele se apaixonou por comunicação porque ele foi criado dentro do cinema. O cinema de Laranjeiras era do pai dele. Até disse a ele, André, assista aquele filme Paradiso, que é a sua história. Aquela criança que ficava na bilheteria, que ficava assistindo, era André Barros. Então ele se apaixonou pela comunicação. André tem duas paixões, a comunicação e a família. E André, como comunicador, ele sempre foi uma pessoa visionária, né? Como a Priscila acabou de falar, e um profissional extremamente generoso. André tem um portfólio profissional, como poucos profissionais do Brasil. André começou com a Ana Paula Padrão, né? O Alexandre Garcia tinha tanta intimidade com o André que chamava André de pé de chachado, né? Heraldo Pereira. Então, André, ele trouxe esse padrão para o jornalismo de Sergipe. Eu acho que o grande legado de André, desculpe, foi trazer esse padrão jornalístico para a comunicação de Sergipe. André Barros, quando começou o Jornal da Manhã da Jovem Pan, André Barros abriu um programa em Sergipe que não existia no Brasil, na rede Jovem Pan, né? E eu lembro que, à época, a gente sentou e eu dizia a ele, André não estava num momento muito legal, né, na vida dele, eu disse a ele, André, vamos associar o seu nome a uma coisa maravilhosa, uma rádio nova que está chegando, uma rádio de grife, e aí nós criamos uma estética para André, naquele programa de rádio, Jornal da Manhã da Jovem Pan, que é uma estética de televisão. Eu disse a ele, André, quem tiver com o rádio na sala e tiver na cozinha, ele vai ouvir um programa como se fosse de TV, porque o André ele dominava a televisão muito bem, né? E André estava assim, criando um novo formato para o rádio, né? Quem trabalhou com o André recentemente viu que ele estabeleceu um novo formato, tanto é que ele apostou em jovens, em gente que estava começando, como a Priscila falou, né, com uma mulher que ele pegou e disse, não, agora vai ter uma mulher aqui comigo, e casou perfeitamente. Então, nós criamos assim, essas estéticas, né? Nós tínhamos uma relação de amizade, trabalhamos muito tempo juntos, né, na TV Sergipe, né, e André sempre tinha um pensamento de vanguarda. Quando ele assumiu o governo do Estado, ele quis fazer uma revolução na TV APRP, né? Participei desse projeto com ele. Então, André, ele tem essa marca, né? É indelével essa marca de André na comunicação de Sergipe, né? É um profissional que, apesar de ter todo um portfólio, quem sentasse do lado dele, fosse um estagiário, ele colocava no mesmo nível. E outra coisa, entregava a responsabilidade, né? Entregava a responsabilidade. A bola é sua, vai com você, baixava a cabeça na mesa e deixava o camarada ir embora. E você viveu isso. É verdade, o André era muito generoso, ele abria esses espaços para a gente, né? E eu escutava, eu ouvia quando eu era criança no rádio, e eu nem podia imaginar que um dia ia trabalhar com o André Barros. Foi uma honra, realmente. Esses relatos, eles contam bastante, viu, Fábio? Nós estamos aqui, os amigos vão chegando, Rinaldo Soares chegando ali,
Daqui a pouquinho ele conversa com a gente também. Nós tentamos, e a gente compreende demais. A Cristine, ela conversou com a gente pela manhã, né, com a TV Atalaia. Agora ela está um pouco mais emocionada, né? Ela está cansada também porque ela não parou tempo algum, né? Ela só foi em casa trocar de roupa e veio para cá logo cedo para poder receber as pessoas, os amigos. Tem os filhos que precisa dar atenção. E a Cristine que se dedicou, e a gente via, a gente que estava ali acompanhando todo o processo do André Barros, a gente via a dedicação da Cristine. E ele falava, Cris vai brigar comigo por causa disso, Cris não gostou disso, Cris disse que é para eu me cuidar, para eu caprichar na alimentação, para eu ficar bom, para eu ter cuidado com minha imunidade. E ela ia com ele até o sistema Atalaia de comunicação, o acompanhava o tempo inteiro. Muito bonito isso de ver também, né? Muito bonito. A Cristine Brito foi uma luz na vida de André, né? A Cristine, ela praticamente abdicou da carreira dela, e eu digo a todo mundo, poucas vezes eu vi na minha vida uma pessoa se dedicar tanto a uma pessoa como Cristine Brito se dedicou a André. Eu acho que Cristine, ela merece, essa partida de André, seja a abertura de um novo caminho, porque a Cris é uma profissional de jornalismo fenomenal, e ela despiu-se da profissão de jornalista para assumir esse papel de esposa de André, e ficou do lado dele até o último momento. Ela me disse ainda há pouco, conseguiu dizer o que queria dizer a ele ainda lúcido. Então ele foi com uma mensagem muito positiva da esposa, né, que André, a outra paixão de André, que era igualzinha, era a família. André era apaixonado pela família dele, né? André, ele tinha grupos muito pequenos de amigos, porque a vida dele era a comunicação e a família. Vou aqui, peço até para o Rinaldo Soares já se aproximando da gente. Ele acabou de chegar aqui, já conversou com a família, os familiares. Por que a gente vai entrevistar o Rinaldo Soares? Rinaldo é o nosso diretor das rádios Nova Brasil, Metropolitana. Rinaldo sempre esteve ali apostando no trabalho de André Barros. Uma relação, na verdade, que ultrapassa o profissional, uma relação de amizade, né, Rinaldo? Boa tarde. Falar do André, falar sobre o André, uma pessoa incrível, maravilhosa. Nós tínhamos uma conexão muito boa. E o André sempre fez parte do sistema Atalaia de comunicação. O André sempre foi, com a família Franco. O André é um cara excepcional. O André, não tenho palavra para falar com o André. O André é cara, a gente se falava sempre, como todo mundo sabe. O André gostava sempre de um cafezinho. E aí, já tinha a latinha dele lá separada. Tinha separadazinha, aí ligava para mim, amigo, quero falar com você. André é um cara, quer saber quem era o André, precisasse do André, para você ver o quanto aquele cara é um ser humano maravilhoso, um super profissional, um cara que se atualizou no jornalismo, um cara que se atualizou, veio pro rádio com a gente. André era o sonho de qualquer diretor comercial. André é um cara que fazia um merchan inigualável. André é um grande apresentador, um grande amigo, um grande vendedor. A gente sempre brincava com isso. Eu digo, André, você é o sonho de qualquer diretor comercial. Você vem um apresentador, merchan e um grande vendedor. Sergipe perde um grande profissional do jornalismo e do rádio sergipano. Eu lembro, seu Rinaldo, eu chamo o Rinaldo de seu Rinaldo. Seu Rinaldo, quando ele estava doente, precisava estar internado no hospital, e ele queria participar do programa porque ele tinha acabado de estrear com a gente no Nova Manhã. E ele disse, eu faço daqui mesmo, eu faço daqui do quarto da UTI, o médico me liberou porque ele disse que é melhor eu estar em atividade mesmo para preencher minha cabeça. Depois a Nova Brasil, o sistema Atalaia de comunicação, né, montou uma estrutura na casa dele para que ele pudesse participar da casa dele com a gente. Era como se ele estivesse ali do meu lado, né? Isso mesmo, exatamente, Jéssica. Eu lembro até hoje como o nosso superintendente Augusto Franco Neto disse, não, vamos montar uma bancada para o André na casa dele. Ele vai fazer
o programa da casa dele, de onde seja que for, da Nova Brasil, da Metropolitana, ele vai estar com a gente sempre, e eu fico muito feliz quando a gente montou isso na casa dele, e ele participava, entrava nos programas ao vivo conosco, com aquelas pimentas dele que vai deixar saudade, não é isso? É verdade, muito obrigada, viu, senhor Reinaldo, pela participação. A gente segue aqui, como eu falei, Fábio, o sepultamento do corpo do André está marcado para as 4 da tarde. A gente está aqui nesse velatório, aos poucos as pessoas vão chegando, os amigos, os parceiros comerciais, que eram muitos, as marcas tinham muita confiança, depositavam credibilidade no André Barros, uma história longa que começou lá na década de 80, essa paixão do André Barros pela comunicação. O caixão está fechado, tem uma foto muito bonita do André ali simbolizando toda a postura que ele tinha, a elegância que ele tinha quando ele chegava para fazer o seu trabalho, o seu ofício. Isso era muito importante. O André nasceu em Laranjeiras, como bem lembrou um amigo. Mas logo, logo, ele se desbravou, ele ocupou Sergipe inteiro com sua voz, com seu talento, com sua imagem, apresentando telejornais, no rádio também, em colunas. Também atuou como jornalista em Brasília, nas principais emissoras do país. Ele teve um papel muito importante, não só para a comunicação de Sergipe, a comunicação do país inteiro. E hoje nós estamos de luto. Ok, Jéssica, está ali a foto que Jéssica fez referência, né? O caixão está fechado, que ela fez referência à foto do nosso querido colega, saudoso agora, André Barros, cujo sepultamento irá acontecer às 3 horas da tarde. Jéssica, qualquer nova informação, você pode me chamar ao vivo aí do velório, onde está sendo velado agora o corpo e onde será sepultado o corpo do jornalista André Barros às 3 horas da tarde. O velatório fica ali na interseção das BR-101 com 235, povoado Sobrado, Nossa Senhora do Socorro. Você pegando a BR-101 com destino norte, você vai ver o velatório que fica à sua direita. 11 horas e 56 minutos. E o superintendente do Sistema Atalaia de Comunicação, Augusto Franco Neto, também falou sobre a morte de André Barros. O jornalista teve uma longa carreira marcada pelo sucesso nas emissoras Atalaia. Você vai acompanhar agora o depoimento do nosso superintendente Augusto Franco Neto. André tem uma identificação muito grande com o Sistema Atalaia. Começou a trabalhar aqui, depois rodou o Brasil aí na área de comunicação e jornalismo. Sempre foi um jornalista exemplar na parte de... Ele sabia criticar sem ofender. Ele, como se diz no futebol, né? Aquele zagueiro que tem um toque refinado. Ele sabia atacar quando precisava, mas com um jeito, com o jeito que ele tinha no jornalismo, que era um ataque disfarçado. E ele sabia criticar, sabia elogiar também quando precisava, e tinha um conhecimento geral sobre o jornalismo, sergipano principalmente, e era fonte de informação para várias pessoas, vários políticos, vários veículos de comunicação, e trabalhou com a gente muito tempo, e a TV Atalaia só agradece ele, a esposa Cristina, por essa convivência que nós tivemos fraterna ao longo desses anos, e sempre foi um amigo leal aqui à minha pessoa e ao sistema. Nós vamos voltar à repórter Jéssica Cruz, que acompanha neste momento o velório do corpo do nosso amigo jornalista André Barros. Jéssica está, me parece, com o governador do estado, que acabou de chegar. É com você, Jéssica. Isso mesmo, Fábio Henrique. Eu estou aqui com o governador do estado, Fábio Mitidieri. Aos poucos, algumas autoridades vão chegando, porque tinham também uma relação de amizade com o André Barros. Governador, o senhor estava o tempo todo, eu imagino, conversando com o André, né? Não só pelo lado político, mas pela amizade também. O André eu conhecia desde a época que eu era vereador. A gente sempre teve o hábito de conversar, trocar mensagens, conversar por zap. Ele sempre foi um jornalista muito atuante, gostava também de dar opinião daquilo que ele enxergava, daquilo que ele ouvia, e era sempre bom trocar uma experiência com ele. Desde a época que ele chegava ali no shopping, que ele ficava no cafezinho, batendo um papo ali, eu encostava e a gente ficava conversando, trocando ideias. Isso de anos e anos atrás, e experiências que eu tive, histórias que eu tenho ao lado de André. Então, um grande profissional, uma pessoa que vai deixar
muita saudade, tem uma marca na comunicação sergipana, uma história que agiganta ainda mais a comunicação sergipana e nada mais justo que estar aqui hoje prestando essa última homenagem. As críticas também faziam parte, né, desse processo todo da imparcialidade. É exatamente isso, aquela frase que eu digo sempre, que aquele que se incomoda com a crítica não pode sorrir com elogio. E ele, da mesma forma que fazia um comentário criticando, ele também sabia reconhecer quando algo de bom era feito e faz parte do jornalismo, né? Você fazer a crítica e a cobrança quando direito, fazer o elogio, o reconhecimento quando direito, e a gente tem que entender que a imparcialidade é a marca principal do bom jornalismo. E André sempre foi dessa linha, então eu estou aqui prestando essa homenagem, porque sempre tive nele um exemplo de bom profissional. Ele trabalhou até o último minuto, era o tempo todo, era na UTI, a gente já falou aqui, né, Fábio Henrique, na UTI trabalhando, ele estava em casa, estava trabalhando. O senhor lembra quando foi a última vez que o senhor conversou com ele? Tem muito tempo? Não, é relativamente recente, a gente trocando mensagens, ele era muito ativo, ele mesmo afastado, e às vezes quando a gente conversava, eu dizia, você já voltou? Porque a percepção que você tinha é como se ele estivesse aqui, ainda ao lado ali no batente, porque ele estava sempre comunicando, soltando ali as matérias, e é como se ele estivesse ali no dia a dia, mesmo ele lutando pela vida dele, mesmo ele nessa batalha dele, mas passava aquela percepção de que estava tudo normal, porque ele continuava atuando, continuava trabalhando, e é por isso que para mim foi até uma surpresa, porque você tem uma possibilidade de estar conversando sempre com uma pessoa e ela está vivendo um drama desse, mas ele não deixava transparecer, ele tentava mostrar aquele lado profissional dele, ao mesmo tempo a esperança, né, de recuperar a vida, a saúde. Eu assim, lamento muito, como eu falei, um momento de despedida, mas fica a história. Vou liberar o senhor, eu sei que você vai conversar ali com a família também, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Fábio, a gente permanece aqui e só lembrando, né, o André Barros, ele tinha feito um transplante em 2021, um transplante de rim, ele era um paciente renal, vivia muito bem depois desse transplante, algumas complicações depois apareceram e, aliado a isso, também o surgimento de um linfoma, de um câncer. Ele iniciou esse tratamento, precisou fazer o transplante de medula. Quem doou, inclusive, a medula para o André Barros foi o próprio irmão, o Petrônio, o único irmão dele, né, de sangue, porque os amigos se consideram irmãos também. Então, ele fez esse transplante, estava dando certo, o corpo estava reagindo, mas como bem a Priscila lembrou, ele pegou um vírus e acabou complicando todo o quadro clínico. Ele se internou, ficou mais debilitado e a situação ficou mais difícil mesmo, e foi justamente por conta dessas complicações, por conta da baixa imunidade, da presença do vírus, que o André Barros não resistiu. A gente está aqui acompanhando lá ao fundo o caixão do André e tem um nome escrito Jesus. Vou compartilhar aqui também essa fé que o André Barros tinha em Deus. Ele sempre falava, ele amava falar de Deus, de Jesus. Nos bastidores, no intervalo, ele fazia algum comentário, tinha alguma mensagem bonita para passar, ele se solidarizava com as pessoas que estavam passando por momentos difíceis, aquelas que costumavam estar no auge, mas vinha uma crítica, um cancelamento e acabava com a vida dessa pessoa. Ele se solidarizava. Ele se colocava no lugar e tinha sempre uma mensagem importante a passar, fazia até defesas importantes. Então, são esses exemplos, esses ensinamentos do dia a dia que a gente guarda com muito carinho do nosso jornalista, publicitário, empresário, André Barros.